Eu falava, inclusive, hoje, hein, Serginho? Hein, Serginho? Falei aqui no estúdio hoje sobre esse conjunto que é a nossa saúde total, né? Um conjunto bem completo de bem-estar físico, mensana in corpore sano, mental, social, até espiritual, por que não, né? E não apenas a ausência da doença. A saúde é tudo isso. Cuidar de si mesmo é esse ato de coragem, de amor próprio. E sempre temos um tema interessante e útil no nosso Fala Doutor. Hoje vamos tratar especificamente de aparelhos ortodônticos. Eu era jovem, fiz uso, mas de uma maneira parecia que eu tinha sabe o negócio de cavalo aqui, um negócio de couro, um negócio doido que eu tinha aqui. E é um cabresto. Agora, eles são modernos, fixos, móveis, corrigem o alinhamento dos dentes, a mordida. Mas como é que a gente vai usar? Qual usar especificamente, né? Que assunto é esse? Vamos saber dos cuidados todos, conversando com a doutora Natália Brandão, falava para você, especialista em ortodontia e ortopedia facial pela UERJ e mestre em ortodontia pela PUC de Minas Gerais. Doutora, muito obrigado pela sua presença, Bom doutora dia. Natália. Bom dia para você. Eu acho que você não é dessa época do cabreiro, era um Sim. negócio de couro e ficava aqui assim, ó, ficava no rosto. E era uma coisa impressionante porque, por exemplo, quando eu ia trabalhar, eu tinha que tirá-lo. Sim, sim. Então, hoje não existe mais isso não, né, doutora? Então, existe em alguns casos determinados. E assim, antigamente a gente utilizava isso a todo tempo. Hoje a gente pede que o paciente use somente em casa. E quase não vê agora esses mais modernos. Eles são mais aí. modernos, Só em casos assim, muitos específicos é que a gente recomenda esse tipo de aparelho. Mas hoje a gente tem outras alternativas, realmente. E às vezes recorre ao cabresto, né? O velho. Mas somente em casa. Só em casa, gente. Que beleza. Fica mais bonitinho, né? Maria José, doutora, é do bairro Industrial. Ela diz assim, eu tenho 65 anos, doutora Natália, perdi alguns dentes. Eu ainda posso usar aparelho ou já passei da idade aos 65 anos, doutora? Dona Maria José, uma pergunta super importante. A gente fala que, assim, hoje não existe idade limite que a gente coloca que o paciente pode usar ou não aparelho. O paciente, assim, na verdade, cada vez mais pacientes adultos estão procurando o tratamento ortodôntico, que antes era coisas mais de adolescentes, mas hoje, como você mesmo falou, com a inovação da tecnologia, com novos aparelhos, com tratamentos mais previsíveis, mais rápidos e objetivos, hoje não existe idade limite. O que a gente fala é que precisa de saúde, né? Saúde da gengiva, saúde do osso, não pode ter sangramento, não pode ter cárie, mas não existe idade mais hoje limite. Normalmente esses pacientes mais adultos, a gente precisa reorganizar espaços, foram pacientes que perderam alguns dentes, que a gente precisa reorganizar espaços para quê? Futuramente venham implantes dentários, próteses dentárias, mas realmente hoje não existe mais idade. Procure o quanto mais rápido saúde da boca e não tenha vergonha, nos procure para a gente possa ajudar vocês. E envelhecendo com tanta qualidade, né, isso doutora? mesmo. Hoje, atualmente, é uma maravilha. A Fernanda Matias é do bairro Grajaú, doutora. Meu filho tem 7 anos, os dentes estão muito para frente, sabe? Ele já precisa ir ao ortodontista? Fernanda, uma excelente pergunta. A gente recomenda hoje, a Sociedade Brasileira de Ortodontia, que a criança, o pai, a família leve a criança por volta mais ou menos dos 6 a 7 anos de idade ao consultório. Na verdade, não ao dentista geral, mas ao ortodontista, que é a minha especialidade. Por quê? Nessa idade, a gente consegue ver problemas que são simples de ser resolvidos por conta da idade, com osso esponjoso, osso mole, tratar de forma muito simples, muito objetiva, tratar problemas que hoje são simples nessa idade, mas que se não forem tratadas lá na fase adulta, são problemas muito mais complexos. Então, hoje é muito importante, cada vez mais, a gente conscientiza a população, você que está nos ouvindo, realmente traga seu filho, seu neto, sobrinho, leve ao ortodontista, né, que é a minha especialidade de aparelho, para que a gente possa pedir uma radiografia panorâmica, aquela radiografia que a gente vê todos os dentes, para contar, para ver se a criança tem todos os dentes, para ver se ela tem algum problema na oclusão, por exemplo, se respira pela boca, se a gente precisa estimular o crescimento do osso, como, por exemplo, o aparelho que você utilizou, ou segurar esse crescimento ósseo. Quanto mais cedo, melhor, né, doutor? Com Maravilha. certeza. A Milena Santos, do bairro Bugio, tem os dentes tortos, queria corrigir isso, doutora. Qual é o melhor aparelho, tradicional ou aquele alinhador dos dentes tortos?
Então, a gente sempre, né, Milena, não é isso? A gente sempre pergunta assim, a gente sempre quer saber qual o melhor aparelho, né? A gente sempre quer saber o que é mais rápido, o que é mais objetivo, mas na verdade não existe aparelho melhor para determinado assim especificamente de modo geral. Existe o que é o melhor aparelho para cada caso. Cada caso ele precisa ser estudado de maneira individualizada, visto que sendo personalizado para cada paciente. Então assim, não existe uma receita geral que a gente vai falar, é melhor aparelho tradicional fixo ou alinhador. Por exemplo, são duas alternativas muito eficientes, que a gente vai corrigir todos os problemas do paciente, mas é importante a gente pensar, principalmente no planejamento, no diagnóstico, ver a vida pessoal do paciente para ver qual o melhor aparelho encaixa. Porque o alinhador, ele é um aparelho móvel, né, que a gente chama muito de Invisalign, não sei se você já ouviu falar. Sim. É um aparelho muito moderno, ele é feito sob medida para cada paciente. Porém, ainda existem os aparelhos fixos, tradicionais, estéticos, que eles também são muito eficientes e trazem resultados maravilhosos para os nossos pacientes. Beleza, e tudo muito personalizado, né, Isso doutor? mesmo, Sempre individualizado. Sempre especialista e fazendo a consulta. Jonathan Salles, prezado da Barra dos Coqueiros. Como é que eu sei, doutora Natália, se o meu caso é tratado só com aparelho ou se eu preciso de cirurgia ortognática também? Explica pra gente essa expressão aqui, ortognática. Isso, eu Sérgio. particularmente não sei o que é. Jonathan, veja, acho que realmente é muito importante a gente pontuar o que é cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, ela é a parte que vai corrigir, manipular os ossos da face do paciente quando ele tem algum problema nessa região inferior da face, como, por exemplo, ele tem um crescimento exagerado da maxila ou da mandíbula, que são os ossos, ou o paciente que tem uma dificuldade de abertura de boca, uma assimetria, que ele tem uma respiração dificultada. Nesses casos, o paciente, não somente com o aparelho eu vou conseguir corrigir o problema dele, porque não é um problema só nos dentes, é um problema no osso. Então, eu como especialista em aparelhos ortodônticos, o ortodontista, eu não vou conseguir resolver, por exemplo, se for o seu caso, Jonathan, o seu problema. A gente precisa associar o aparelho com a cirurgia ortognática. Quem faz a cirurgia ortognática é em centro cirúrgico, é uma cirurgia eletiva, que a gente um cirurgião bucomaxilo, que ele é especialista nessa parte, então a gente vai devolver não somente a estética, mas a função do paciente. Então você que tem uma dificuldade de abertura de boca, de respiração, de fala, nesses casos, quando o osso ele é muito exagerado em crescimento ou deficiência desse crescimento, a gente precisa associar a ortodontia, que é aparelho, com a cirurgia ortognática. Doutor, explica muito bem, doutora. Só prestando atenção aqui, fácil de entender, tudo certinho, tudo bem esclarecido. Lourdes Santana, de São Cristóvão, do bairro Rosa Elze. Aparelho mancha, doutora, enfraquece os dentes também ou não? Não. São os tais, os efeitos do tratamento? Sim, não. Na verdade, o que faz manchar os dentes e escurecer os dentes é quando o paciente ele não tem uma boa higienização. Quando aquele aparelho ele é bem higienizado, ele é bem cuidado, ele é bem visto, o paciente é bem assistido pelo dentista, a gente não vai ter esse problema, dona Lourdes. O que normalmente faz com que isso tenha o escurecimento e enfraquecimento dos dentes é realmente, às vezes, a má higienização desse aparelho. Que realmente o aparelho ele dificulta um pouco mais a higienização. Porém, quando bem orientado, o paciente ele consegue higienizar muito bem o aparelho e não ter esses problemas. Eu me lembro também que tinha que ter muita paciência. Isso, Naquele tempo, aí você tinha, por exemplo, umas escovinhas separadas, interdentais. Precisava ter tempo, calma, Serginho, vai devagarinho que você acaba limpando tudo direitinho. Por isso que hoje é tão bom com os alinhadores ortodônticos, que é aquele alinhador de plástico que a gente coloca ali, um material mais maleável que a gente tira e coloca. Eu não peguei esse tempo, viu? Sofri um bocadinho. Cleiton Araújo, bairro Cidade Nova, doutora, para a gente fechar, o digital transformou muitas profissões. Como é que a tecnologia impactou a ortodontia? O Cleiton, doutora, coloca muito bem, porque é impressionante em todos os sentidos, né? Na medicina, o quanto a tecnologia contribuiu. Uma evolução assim inacreditável, não é verdade? Eu acho que não só na medicina, mas eu acho que todas as áreas, eu acho que com certeza o digital ele impactou
diversas áreas. E, inclusive, também na minha especialidade, o digital ele também impactou, obviamente, né? Hoje a gente tem resultados muito mais previsíveis, exames muito mais precisos, que nos dão uma orientação muito melhor. Então, com certeza, o digital, ele fez, a era digital, a tecnologia, fez com que, com as inovações, como, por exemplo, os alinhadores ortodônticos e Invisalign, graças à tecnologia que a gente pode hoje oferecer tratamentos diferentes para o paciente. Porém, mesmo com a tecnologia avançada, eu acredito, com certeza, que hoje ainda assim, com certeza, o profissional, ele é muito importante no tratamento. Não existe um aparelho inteligente, não existe algo que vai fazer de maneira ali na inteligência artificial. Porque, com certeza, o diagnóstico, o planejamento, ele é soberano. Então, o especialista, que sabe, entende a lei do assunto, consegue, como eu falei, entender o paciente, isso é muito importante. Então, assim, a tecnologia, ela impactou, porém, eu acredito que o especialista, ele é muito necessário. Que bom que o ser humano ainda, né, doutora Natália? Faz isso. toda a diferença. Um show de informação, eu falei anteriormente como é legal, a gente se informa, a gente fica sabendo com facilidade, a gente sempre conversa assim, esmiuçando todas as informações. É um show, uma aula verdadeira para a nossa saúde e para a estética, para ficar bonito, nada como um bom sorriso, né? Obrigada. Doutor? Eu acho um constrangimento, de repente você vai sorrir e você tem que isso mesmo. esconder, é triste, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer por essa oportunidade. Sou ouvinte de vocês por muito tempo, lá desde a Nova Brasil. Nova Brasil. Já estive do outro lado, como vocês, né? Pegando informações, captando informações. E sei com certeza, todo dia que pego estrada, sempre estou vendo vocês. Então, assim, sei do potencial que estar aqui falando. Obrigada pela oportunidade. E sei que a gente tem que trazer, como você falou no início, levar informação de verdade, informação que a pessoa pode absorver e de forma mais correta possível. Verdade, doutora. Obrigada.